da revista. Enfim, passo a palavra para o professor Joacy. Muito obrigado, Gonçalo. Eu aproveito para avisar vocês que, como o link foi gerado por mim, então eu iniciei a gravação desse encontro, que depois será disponibilizado no canal Café de Corredor da UF, para que todos possam ter acesso. Então, boa noite a todas e todos, muito obrigado desde já pela presença. É com muita alegria que hoje, exatamente hoje, eu acabei de chegar sem sair do lugar, acabei de chegar da publicação do número 2 da revista Ensaio Geral. Aliás, eu vou colocar aqui o link para que vocês possam acessar a revista. E falar um pouquinho dela. Ela surgiu de uma conversa que eu tive com a professora Elizabeth, que está presente aqui. Aliás, foi ela que me procurou com a ideia, que era uma demanda dos estudantes. Isso foi no finalzinho de outubro de 2016, outubro de 2015. E o fato é que, para resumir a história, em fevereiro deste ano, nós lançamos o primeiro número, que é o número relativo a 2021. Aliás, saiu com o número, como o número de 2021, e o número de 2022 está saindo agora. Por que está acontecendo isso? Porque a pandemia desorganizou o nosso calendário, porque a revista, em tese, ela deveria ser lançada no início de cada semestre letivo. O nosso próximo semestre letivo começa em março ou abril, ainda não foi definido. Então, espero que o próximo número seja lançado no início do ano letivo de 2023. Já não mais pela nossa gestão, porque esse é meu último mandato como integrante e presidente do Conselho Editorial. Meu mandato vence em novembro. Há um dispositivo muito saudável na norma que institui a revista, que impede que as pessoas fiquem infinitamente no Conselho Editorial. Isso é bom porque areja, né, o Conselho Editorial. Então, as pessoas podem ficar até 4 anos. E o Conselho Editorial é formado apenas por professores, e eu quero deixar uma coisa bem clara também. Essa revista, ela foi pensada pelos professores, ela é gerida pelos professores, mas quem publica nela são só os alunos e as alunas dos cursos de arquivologia e de biblioteconomia da graduação. Então, quem tiver interesse em publicar, procure seu professor da sua disciplina, porque a ideia é publicar os trabalhos de qualquer disciplina, não é só TCC. A gente não publica só um resumo ou um capítulo de um TCC, né? A gente publica também trabalhos que são desenvolvidos nas disciplinas. Nesse número, por exemplo, tem 2 trabalhos, salvo engano, 2 trabalhos que foram desenvolvidos durante disciplinas do nosso departamento. E, inclusive, há um trabalho que foi escrito por 3 alunos. É a primeira vez que nós publicamos um trabalho coletivo, feito por 3 graduandos, 2 moças e um rapaz, que publicaram, né, esse trabalho, que deriva de um trabalho da disciplina que eles estavam, de uma disciplina que eles estavam cursando. De modo que isso, de certa forma, também nos tranquiliza em relação ao texto acadêmico, né? Isso é uma maneira da gente exercer a escrita acadêmica, que não é só no TCC, né? Durante toda a graduação, esse aprendizado, aliás, essa conquista da escrita, porque isso é uma conquista, né? Escrever academicamente é uma conquista. E a conquista pressupõe muito labor, né? Muito esforço. Não se escreve um texto acadêmico automaticamente, né? A gente tem que aprender a dominar essa linguagem. E um bom exercício é escrever para a nossa revista, Ensaio Geral, que, modéstia às favas,
ela é muito bonita. Poucas revistas acadêmicas de graduação e de pós são tão bonitas e tão elegantes quanto a nossa. E isso não é um autoelogio, não, porque não foi eu que fiz, né? Nós convidamos um designer gráfico que generosamente aceitou fazer o projeto gráfico e a diagramação da revista. É o Thiago Lacasse, que é um jovem designer, mas extremamente talentoso, que já tem trabalhos publicados, né, de capas, né? Ele já fez capas de livros, inclusive, bastante conhecidos. Um dos autores cuja capa ele fez foi o Gregório do Vivier, certamente vocês conhecem. Inclusive o segundo livro, os dois livros mais recentes do Gregório, a capa é do Thiago Lacasse. E é o mesmo Thiago que, em solidariedade à Universidade Pública e Gratuita, fez gratuitamente esse projeto, que é propriedade da revista. Ele deu de presente para Ensaio Geral um projeto gráfico, que é esse que vocês podem ver no link que eu deixei para vocês. O sistema de funcionamento da revista também é simples. Como eu disse para vocês, quem indica o trabalho para publicação é o professor. É ele que indica. Sem a indicação do professor, o trabalho não progride. Tem que ter a indicação do professor. Uma vez que ele indica, aí você fica autorizado a inscrever no site da revista, a submeter no site da revista o texto que você gostaria de publicar. E aí o site é autoexplicativo, basta vocês entrarem lá e seguir as etapas para vocês submeterem o texto. Esse texto ele é avaliado, né, no que a gente chama de avaliação cega, por 2 pareceristas externos. Então, 2 pessoas de fora, 2 professores de fora da UF, pode ser de dentro também, até mesmo do departamento, isso também está previsto na nossa resolução. Os próprios professores podem ser pareceristas também. Mas, nesses 2 primeiros números, nós tivemos pareceristas, sobretudo de fora da universidade. Então, eles emitem um parecer dizendo se o texto é publicável ou não, geralmente fazem sugestões, pedem acréscimos, correções, a gente devolve para a pessoa que indicou, que trouxe o livro, para o autor ou autora do artigo, né? E, uma vez feitas essas alterações, a gente segue com a edição, até virar isso que vocês podem ver ao clicar o link. Quando a gente clica o link, a gente abre os arquivos, tudo parece muito simples, né? Parece que tudo já estava pronto ali, né? Não, isso dá um trabalho enorme que não aparece e nem tem que aparecer, né? Porque esse que é o segredo da edição, é exatamente esse, né? Uma boa edição é aquela em que você não percebe que o texto foi editado, né? Mas nós temos algumas carências e limitações que são de ordem estrutural, afinal de contas isso aqui é Brasil, né? E nós não temos recurso nenhum, por exemplo, para pagar a revisão. Então, eu já peço desculpas desde já se vocês encontrarem erros de revisão, porque nós não temos infraestrutura para fazer uma revisão profissional, né? De corrigir, por exemplo, problemas de acentuação, de concordância, né? Isso a gente espera que, uma vez que o texto chega para a gente, ele já chega devidamente revisto, os pareceristas indicam, eventualmente, um ou outro problema, e o autor ou a autora corrige o texto. Mas sempre é necessário haver revisão. Como dizia o Ferreira Goulart, a crase existe para nos humilhar. Então, frequentemente, qualquer um de nós erramos a crase. Para isso existe o revisor que vai lá e corrige a crase. Então, eu já estou fazendo essa advertência e pedindo já ao mesmo tempo desculpas, porque enquanto a gente não tiver recursos financeiros próprios para bancar esse tipo de serviço, infelizmente, nós não vamos conseguir superar, né, essa deficiência. Os professores mesmo, nós não temos condições de fazer, é um trabalho muito minucioso, né? E vejam vocês, são 200 páginas.
Antes de ser professor, trabalhei muito tempo como editor. Editar 200 páginas é alguma coisa muito próxima do inferno, ainda mais um tempo muito curto, como nós tivemos, né? Produzir um livro. Isso equivale a um livro de 200 páginas, né? E é muito trabalho. Então, eu peço a vocês a devida vênia, né, as devidas desculpas se encontrarem algum problema, mas vocês com certeza vão encontrar trabalhos de muito boa qualidade ali. Aliás, o primeiro não é de um professor, também está previsto nas normas da revista. A gente convida para abrir a revista aí sim, um professor já veterano, e no primeiro número foi o João Adolfo Hansen, agora no segundo número é o Marco Antônio Silveira. É o único professor, esse convidado, ou convidada, como tivermos uma mulher, né, que faz o artigo de abertura. Esse primeiro artigo é sobre a relação do historiador com o arquivo. Esse professor convidado, ele tem uma longa experiência trabalhando em arquivos históricos mineiros, porque ele é especialista em história de Minas colonial. Então, imagine vocês o que ele já passou. Mariana, inclusive, ele já pesquisou em acervos em Mariana. E antes de muita coisa, lá no começo dos anos 90, em que as condições eram mais precárias do que hoje, né? E revolveu muita documentação do século XVIII, e eu recomendo vivamente, não só o pessoal da arquivologia, mas também da biblioteconomia, que leia esse primeiro artigo do Marco Antônio Silveira, porque é um depoimento dele contando como é que ele chegou ao arquivo, como é que foi a experiência dele, inclusive do ponto de vista emocional, né, porque ele se sentiu completamente perdido, ele não sabia ler a caligrafia do século XVIII. Então, para ele, aquilo era grego. Ele teve que aprender, ele teve que ser alfabetizado naquela maneira de escrever, lá do século XVIII, para conseguir entender o que ele estava... a documentação que ele precisava consultar. E ali ele fez uma série de descobertas. Nesse mesmo relato, ele fala da relação dele com as arquivistas, eram duas, lá da Casa do Pilar, em Ouro Preto, Minas Gerais. Então eu recomendo que vocês leiam, porque isso também humaniza e traz da carne, né, da carne e osso, sangue, para a relação que essa instituição arquivo tem com as pessoas. E no caso específico desse artigo, com um historiador extremamente talentoso. Ele já escreveu livros muito importantes, inclusive que dão uma nova interpretação sobre não só Minas colonial, mas sobre o Brasil colonial. Vale a pena vocês lerem. É um artigo curto, deve ter alguma coisa como 8 ou 9 páginas. Os demais artigos eu não vou resumir, vou convidar vocês que leiam. E, além disso, espero que essa tradição seja mantida. No primeiro número, nós tivemos um ensaio fotográfico de um ex-aluno de intercâmbio do cinema, que fez políticas informacionais, o João Lanoé, que já tinha um ensaio fotográfico que ele cedeu para a revista, né? Nesse segundo número, a minha queridíssima amiga Patrícia Osses, que está aqui, que é professora da Universidade Federal de Uberlândia, ela cedeu generosamente também um ensaio fotográfico chamado Babel, sobre o qual ela vai falar em seguida, que torna a revista, que já é bonita, absolutamente maravilhosa, né? Ela vai depois explicar como é que ela fez esse ensaio, que é muito interessante. Lembrando, inclusive, que a Patrícia, embora não tenha sotaque, ela é chilena. Nós temos esse evento, esse 16º encontro, foi um encontro com uma presença significativa de estrangeiros, né? E é exatamente a minha querida amiga Patrícia que eu passo a palavra, então, para que ela fale sobre esse trabalho maravilhoso que ela desenvolveu e que está tornando, né, a nossa revista uma pequena joia. Patrícia, a palavra é com você. Muito obrigado. Obrigada, Joaci, pelas palavras. Obrigada a todo mundo pela presença.
e pelo convite, né, muito especial de participar. É sempre a chance de espalhar nosso trabalho por aí. Nós, das artes visuais, a gente fica muito contente, e especialmente quando é numa publicação de qualidade, assim. O desenho do Thiago realmente ficou lindo para a revista, então, só me sinto muito honrada, assim, de participar. E eu queria só contar um pouquinho, assim, meio rapidamente, de onde vieram essas imagens, porque eu acho que apesar de ser um universo diferente, ele não é tão distante, né? As artes visuais. Eu vou compartilhar aqui, né, a tela, peço licença, espero que funcione bem aqui. Só um minutinho, eu vou pedir para vocês me confirmarem se está entrando. Ainda não, Patrícia. Será Agora que sim. entrou? Agora está entrando. Maravilha. É difícil para nós das artes visuais falar sem imagem, né? Então, vamos lá. Eu vou aproveitar de suporte aqui o meu site, que eu estou finalmente atualizando. A gente sempre vai fazendo essas coisas nos tempos extras, dos tempos extras, e aí acaba ficando atrasado tudo, mas finalmente eu consegui organizar de um jeito que eu posso mostrar para vocês, por aqui ficar mais fácil. Mas eu criei esse ensaio no contexto de uma pesquisa também, enquanto aluna de doutorado, doutoranda, eu sou professora da UFO, Minas Gerais, mas a minha formação foi toda na USP, desde a graduação, mestrado e doutorado em poéticas visuais. E no doutorado eu tive a grande felicidade de ter várias bolsas, tinha mais bolsas nessa época, bem mais, e uma delas me levou para Buenos Aires, justamente. Aqui no site vocês podem ver que os quesitos, né, além da home, o quesito importante é lugares. E meu trabalho se divide bastante nesse entendimento dos lugares, e no caso da pesquisa do doutorado, dos lugares literários, que eu vou contar para vocês um pouquinho o que é. Então, eu vou direto no Borges, Buenos Aires, porque foi o Borges, Jorge Luiz Borges, que me levou até lá, e também me emprestou uma memória ficcional que eu carreguei comigo. Eu não tinha, tinha passado para Buenos Aires muito rapidamente na infância, então eu não tinha memórias muito nítidas e nem um entendimento da cidade para chegar lá e fazer um trabalho visual, que era a minha proposta. Então, eu pedi emprestada ao Jorge Luiz Borges essa memória ficcional, porque eu fui, claro, conhecer os lugares biográficos dele, mas principalmente os lugares ficcionais, lugares literários, que eram os lugares das sensações, né, das sensações de espaço que eu tinha, que eu poderia ter, do entendimento de espaço que ele poderia me passar nos textos. E um desses textos, né, que como bem disse o Joaci, é justamente a Biblioteca de Babel. O Jorge Luiz Borges, só para situar, era um dos escritores que guiou minha pesquisa, e a outra escritora, para encontrar um contraste, assim, que eu achei necessário, e que eu achei interessante, foi a Marguerite Duras, e que acabou me levando para a França também, me emprestando uma memória ficcional de uma personagem, ainda por cima. Aí eu dei um passo a mais na loucura, mas eu acabei me deparando nessa pesquisa com dois espaços ficaram muito potentes na realização dessa experiência. A minha experiência era uma pergunta, né, vinha a partir dessa pergunta: é possível um discurso literário sobre lugar se transformar no discurso visual? Essa era a pergunta da minha pesquisa. E eu já vou contar para vocês a resposta, que é não, porque apesar de gostar muito da palavra tradução, a tradução também pode ser entendida como recriação, né?
e acho que você sabe muito bem disso, no universo dos livros, e a criação de um discurso visual, mesmo que venha, né, de um discurso literário, ele vai ser uma outra coisa, né, um outro universo, enfim. Então, é um surgimento de um outro lugar, né, a partir desse lugar literário. Então, eu pensei, minha teoria era, eu tenho essa memória emprestada pelo Borges, ela é ficcional, eu vou chegar em Buenos Aires, eu consegui uma bolsa Santander na época, para fazer essa viagem, cheguei lá e pensei, bom, eu vou colocar em choque esse universo ficcional com o universo real, e vou ver que imagens aparecem nesse choque. E um dos primeiros choques foi na biblioteca, aliás, ex-biblioteca nacional da Argentina, que era um edifício imenso e esvaziado, que aparecem aqui, depois vocês podem entrar no site, vou deixar o link na conversa, no chat, e se divertir aí passeando pelos meandros desse site. Mas, tendo uma visão um pouco aqui já para o final do vídeo, era um espaço fenomenal, gigantesco, esvaziado, porque a maioria não, todos os livros, 1 milhão de livros que existiam ali, foram transportados para um novo edifício modernista, e aí esse prédio ficou simplesmente esvaziado, né, desses livros, porém ele continha uma memória forte, não só dos livros, como do diretor dessa biblioteca, que foi o Borges, por 20 anos. E eu decidi, como primeiro ato, uma primeira ação, convidar músicos que eu encontrei tocando ali na calçada, para tocar um tango dentro do espaço da biblioteca vazia, chamado Sem Palavras. E esse trabalho é um vídeo. Eu sempre trago os lugares para onde eu vou em forma de fotos e vídeos. Eu entendo que o assunto é o lugar, mas a materialidade, né, para mostrar para vocês, vem nessas imagens. E outro trabalho que saiu daí foi encontrar uma série de habitantes ficcionais ou reais, né, eles se tornam reais nas imagens, como um antílope morando num dos corredores desse edifício. Esse trabalho chama Antílope. Eu não sei porquê, mas toda essa residência artística foi muito habitada por seres normalmente estranhos a uma biblioteca, mas eu acho que nem tão estranhos assim. Junto com isso, é importante dizer que eu estava lendo um livro do Tomás Eloy Martínez, porque eu estava tão carregada de Borges que precisei ler O Cantor de Tango, que também, para quem gosta de literatura latino-americana, literatura em geral, é muito bom esse livro. Para quem vai para Buenos Aires, também recomendo. Bom, a biblioteca estava vazia, e os pilares dessa biblioteca tinham gravados, assim, letras douradas, o nome dos grandes pilares do pensamento ocidental, dramaturgos, escritores, cientistas, filósofos, e eu resolvi devolver os nomes deles para as estantes, já que não podia devolver os livros. Então, eu fui escrevendo na poeira das estantes, uma poeira ótima, acumulada por anos, muito densa, escrevendo o nome de todos eles, que eram 96 nomes, demorei algumas semanas para escrever, porque eu usei uma régua, né, dessas de letras, e fui escrevendo um por um mesmo, limpando cada letra, limpando a poeira, e eu deixei esses nomes ali. Até tenho curiosidade de voltar para ver se ainda existe algum rastro disso. Acrescentei o nome do Borges, claro, para homenagear também esse escritor, e os outros 96 nomes contidos nas estantes. Eu acho que todos esses trabalhos tentam também uma reconstrução do lugar, especialmente do lugar da ruína, né? E aí, como contraposição a essa situação,
Ainda não saí da biblioteca aqui, mas já vou para esse contraponto a essa biblioteca gigantesca e vazia. Um último habitante ainda aqui, que foi um falcão que eu coloquei no telhado, no sótão, né, da biblioteca, e que eu fotografei. Essa é uma fotografia sonora, e a trilha sonora dela é o som ambiente desse lugar, que parecia muito com um grito de ave de rapina. Então eu acabei colocando esse habitante também para morar aí. Saindo pela cidade, a cidade mesma também, né, acabou sofrendo esse choque de ficção e realidade, e resultando nessas imagens também realizadas numa confluência de ruas. Eu me perdia muito em Buenos Aires, e aí, de repente, eu encontrava esse cavaleiro, essa estátua, num dos pontos, porque as diagonais simplesmente me desorientam. O Buenos Aires é um grande tabuleiro, né, como o próprio Borges dizia, mas ela é cortada por algumas diagonais, e isso parece que me vira de ponta cabeça. Então eu acabava me encontrando com esse cavaleiro desde várias ruas diferentes, quando menos esperava. De novo, né, a partir da herança dos escritos, dos contos que eu estava, né, carregando ali do Borges, a ideia de duplos veio também habitar aqui nessas imagens, a partir de um cavaleiro real, sobre um cavalo real que eu contrapus a estátua equestre, né, que estava lá, parada há muitos anos. Então fui rotacionando em volta de todas as ruas que davam nessa estátua, que eu sempre encontrava em algum momento das minhas caminhadas, e fotografei a partir dessa contraposição com um cavaleiro real, né, de carne e osso, e paralelo à estátua. Então fui rotacionando os dois. E aí resultou nessa série de 6 imagens, já que eram 6 ruas, né, que davam nesse mesmo ponto. E caminhando pela cidade foi que eu cheguei num sebo, finalmente, que é o lugar, né, físico de onde saiu Babel, um ensaio que vocês vão encontrar na revista, e ele me ofereceu um contraponto muito, muito interessante, muito até mais caloroso, né, porque ver uma biblioteca gigantesca, né, e magistral como aquela, esvaziada, era bastante, né, de certa forma, triste, né, e de repente, bom, Buenos Aires é povoada de sebos também, que é uma maravilha, e eu encontrei esse chamado El Glyptodon, que fui pesquisar, né, até para falar hoje, o que era o Glyptodon, que eu tinha esquecido, é um antepassado do tatu, né, um animal gigante. E eu falei, nossa, não tem jeito, né, onde eu fosse eu encontrava esses animais habitando, povoando esses espaços literários, né, que eu produzi lá em Buenos Aires. E aí, bom, esse sebo tinha um dono do sebo, era um senhor muito acessível, muito simpático. Ele deixou fazer várias experiências, uma delas foi com esse pequeno ovo de vidro que eu encontrei ali nos antiquários de São Telmo, e que eu fotografei dentro dessa situação do sebo, né, que era minúsculo e abarrotado de livros. Além de ser abarrotado de livros, ele tinha passagens entre uma estante e outra, que eram inverossímeis, assim, que de repente você estava vendo livros numa estante e um buraco fazia você ver os do outro cômodo. Então, ele já causava uma desorientação espacial grande, assim, né, circular por ele. Parecia que tinha provavelmente muito mais livros do que realmente tinha. E aí eu pensei, seria lindo carregar esse sebo, né, sempre comigo, esse lugar aqui abarrotado de livros. Como é que eu carregaria? Então eu criei a Biblioteca Universal de Bolso, que ela ficaria toda contida nesse ovo de vidro, claro que bastante inspirada pelo conto Aleph, do Borges, onde existe um ponto no universo que concentra todas as coisas do mundo
aqui e agora, né? O tempo e o espaço todos contidos nesse pequeno ponto, e esse pequeno ponto, né, como se fosse um objeto, eu imagino materialmente mais uma bola de gude que um ovo, mas eu acho próxima dessa forma aqui. E esse pequeno ponto no conto do Aleph, para quem já leu, para quem não leu, eu recomendo muito, é muito incrível, porque ele consegue descrever o universo em um parágrafo. E esse ponto se localiza na história debaixo da escada de uma casa na rua tal, no bairro tal de Buenos Aires, que realmente existia, né? Segundo Borges, a realidade existia para dar verossemelhança à ficção. Então, é muito interessante isso que ele faz o tempo todo, né? Esse cruzamento. E aí a gente chega em Babel, que, de novo, né, agradecendo a paciência eterna do dono do sebo, que virou meu amigo, eu levei espelhos, e aí já conto o truque, né? Sempre eu acho muito importante fotografar esses lugares sem interferências ou colagens, né, ou interferências digitais. Então, normalmente eu registro a interferência no lugar, né, que é uma maneira de trabalhar, mas nada contra as interferências digitais nas imagens, só deixando claro que tudo isso era simplesmente fotografias do que acontecia no espaço. Então, como vocês podem ver, há lugares onde a gente identifica espelhos, mas há lugares onde as estantes continuam e há buracos também, como aqui do lado. Essa confusão e essa desorientação que eu sentia lá fisicamente, né, circulando pelo sebo, acabou se traduzindo, eu acho que bastante nessas imagens, porque elas multiplicam algo que já era excessivo, né? E o Borges também dizia muito como, por exemplo, você vai escrever, né, você vai escrever sobre o infinito, né, num conto que é finito, como você vai fazer um trabalho sobre o infinito, que era um dos assuntos dele. Então, ele dizia que era preciso utilizar o indeterminado, né, para falar do infinito, por exemplo, poeticamente. Então, essa indeterminação que acaba acontecendo nesses espaços leva a gente para a possibilidade do infinito, né? E acho que espelhos, duplicidades, né, duplos, infinitos, são assuntos muito, dos quais eu estava muito impregnada depois de ler Borges, né, e indo para Buenos Aires para encontrar esses espaços possíveis do Borges, né, esses espaços literários. E acho que é um pouco disso, né, resumindo, assim, essa experiência, um pouco disso que se trata. Aqui também tem uma confusão entre espelhos e passagens, e eu mesma me perco, assim, e eu acho que eu atinjo o meu objetivo quando eu mesma me perco e não lembro qual era o espelho e qual era a passagem. E isso parece que fez um contrapeso, né, aquela sensação do espaço magnificamente vazio da biblioteca, da ex-Biblioteca Nacional. Completando pela cidade, acho que Buenos Aires é uma das cidades mais ricas em espelhos que eu já vi, né, só para confirmar, porque o Borges escrevia tanto sobre eles. E, enfim, existem outros trabalhos que acabaram aparecendo pela cidade, e eu, assim, algum dia pretendo subir todos, né, no site. Vou ter todo o meu trabalho aqui atualizado, mas eu acho que já dá para ter um pouco uma noção desses lugares tão povoados, né, e multiplicados por essa materialidade incrível que é a do espelho, né. E eu acho que é um pouco isso o que eu queria mostrar para vocês. Convido todos a circular aqui pelas imagens, pelo site, eu vou colocar aí no chat. E também esse trabalho, ele está, como eu falei para vocês, ele é a parte do doutorado. No meu doutorado eu acabei produzindo uma pequena biblioteca também, com 4 livros, ou 4,5, e eles estão disponíveis no banco de teses da USP para baixar.
o livro de Buenos Aires, aí já tinha aqui reduzido ele, bom, ele está em algum lugar, está aqui. Ele é assim, e para quem se interessar, convido a circular também por essa pesquisa aqui completa, que também teve uma procura de uma narrativa, né, misturada com as palavras, com trechos do Tomás Eloy Martínez, que eu não poderia usar o próprio Borges para falar do Borges, né, então eu acabei usando outro escritor, e contando um pouco mais sobre esses espaços, né, indeterminados / infinitos, que acabam acontecendo ali. E aí quem baixar a tese também vai ter acesso aos outros livros, a Nevers, de Marguerite Duras, que é um outro embate também diretamente com essa autora, e um outro que não dava conta, né, já que só 2 livros não davam conta desses muitos acontecimentos de lugares literários, tem também outros lugares, simplesmente, onde aparecem os entres, esses 2 lugares principais. E acho que é isso, para não me estender muito, mas era mais para contar um pouco desse contexto, e ficam feitos os convites aí. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Patrícia. Eu gostaria de parabenizar por todo esse trabalho. Fiquei muito feliz, me trouxe boas lembranças de Buenos Aires. Quem nasceu, viveu lá por tanto tempo, agora bateu a saudade, né? Você é de lá? Eu nasci em Buenos Aires, né? Uau, não sabia. Faz 15, o sotaque já você vai perceber. Estava tentando identificar. Eu já faz 15 anos que eu estou aqui no Brasil, né? Bem adaptado, trabalhando na UF, naturalizado brasileiro. Mas eu sempre tenho muita saudade de Buenos Aires, de caminhar pelas diagonais, que eu gosto muito, assim, várias diagonais. Caminhar pela Avenida Corrientes, né, com os sebos, as livrarias, os cafés. Então, eu me trouxe boas lembranças e eu queria te agradecer por esse grato momento, né, através do teu trabalho, né, fotográfico, me remeteu de novo a quando eu morava lá. Então, fiquei muito feliz. Que bom, fico feliz em saber, e que bom que eu não sabia que você era de lá, porque teria ficado mais intimidada. Não, mas agora ótimo. Não pensa que eu conheço tudo. Claro que eu gosto muito da obra de Borges, mas eu não sou um estudioso assim dele, né, da obra dele. Mas sim, eu já tenho lido alguns trabalhos dele, né? Sabemos que tudo que representa o Borges para a literatura, não apenas para a literatura argentina, mas também para a literatura mundial, né? E também levando em consideração o momento histórico, político, social que ele fez todo o seu trabalho, né? Que foi um momento da ditadura, foi um momento bem difícil na Argentina e assim como na América Latina também, né? Então eu já comecei me remeteu mesmo assim caminhar por Buenos Aires. Tem vários monumentos, várias casas de arte, museus. Então eu fiquei muito feliz com você trouxe essas lembranças boas através da fotografia, né, do trabalho, que bom, do teu fico trabalho. Feliz. Então agora a gente tem a fala da Bárbara Marques. Ela é formada em biblioteconomia. Isso. É graduada em biblioteconomia e atualmente ela é graduanda
no curso da arquivologia, aqui também na UF, né? Então, ela publicou um artigo, eu acho que foi agora, nesse segundo número da revista Ensaio Geral. Então, a gente vai escutar um pouco a Bárbara, né? Vamos escutar o que ela tem a falar para nós acerca da sua experiência, o que significa para ela publicar, né, um artigo numa revista, né? Então, como é que foi esse processo de construção, de elaboração do artigo, né? Como é que ela fez todo esse trabalho de submissão, né? Como é que foi a experiência dela com esse trabalho que foi publicado, né? Eu não sei se a Bárbara já está por aí. Está. Oi, professor, boa noite. Boa noite, Bárbara. A palavra é toda sua. Então, boa noite, pessoal. Primeiro, eu agradeço a comissão organizadora, né, pela oportunidade de estar aqui hoje com vocês e a todos que estão assistindo. E como o professor Gonzalo expôs, eu vou fazer um comentário breve, né, sobre o meu artigo, intitulado A Cor da Informação, a Formação da Identidade Negra e o canal Papo de Preta, que foi lançado aí nesse número atual da revista Ensaio Geral. Bom, o meu artigo, ele deriva do trabalho de conclusão de curso, que foi orientado, né, com o professor Joaci Pereira, e a minha motivação para fazer esse trabalho parte muito do lugar social que eu ocupo, né? Eu vim de um colégio no Pedro II, em que essas discussões raciais e tudo mais, elas eram muito latentes, e eu esperava na universidade, no curso que eu escolhi, dar continuidade também a esse estudo de certa forma, até porque quando eu entrei existia todo um discurso, né, de que a ciência da informação é uma área muito interdisciplinar, que a biblioteconomia é uma ciência social, e não foi isso que, assim, eu me deparei o tempo todo ao longo da graduação. As discussões raciais, elas eram bem tímidas, na verdade. E aí também me deparei na literatura com essa dificuldade, né, de encontrar ali assuntos do meu interesse, de que relacionassem a minha experiência ali como pessoa preta na biblioteca e esse universo acadêmico. Então, o TCC partiu, né, desse confronto, e o artigo que é derivado do TCC também vem muito a partir disso. E vou falar um pouquinho também do meu problema. Existem, né, variadas formas de a gente conceituar, de ler a sociedade em que a gente vive. Uma dessas formas vai dizer que a gente vive na sociedade da informação, né, que é uma sociedade em que se produz muita informação e que, além desse quantitativo expressivo, a informação também assume um papel muito central em diversas dinâmicas, na dinâmica política, na esfera econômica também, e também na cultural, né? E uma outra característica desse modelo social é o uso do ambiente virtual para a produção dessa informação, né? Permitindo que os usuários desse ambiente eles sejam tanto produtores de informações quanto também compartilhem, né, ali com os demais que estão nesse ambiente. Então, o TCC e, consequentemente, o artigo, ele parte considerando isso, a centralidade da informação, o uso das redes sociais nesses ambientes virtuais, questionando, né, como a informação disseminada pelo canal Papo de Preta vai impactar a identidade racial dos internautas. Por duas mulheres negras, são elas a Maristela Rosa e a Natália Romualdo, e ele surge em 2015 já com essa proposta de ser um espaço realmente para reflexões raciais, para o debate, mas com o olhar dessas pessoas pretas não como objetos, né, mas como protagonistas também. E aí, buscando no artigo, inicialmente nós vamos trabalhar um pouco com a noção
os conceitos, né, de informação étnico-racial, que pode ser entendida aí do ponto de vista conceitual como todo elemento inscrito num suporte, independente de ser tradicional, impresso, ou então digital. E uma parte muito interessante é que a definição apresenta que essa informação ela é passível de significação por parte dos sujeitos que as usam, tendo o potencial de produzir conhecimento sobre os aspectos históricos e culturais de um grupo étnico na perspectiva de sua afirmação na diversidade humana. Então, esse efeito que a informação étnico-racial proporciona de produzir conhecimento sobre esses aspectos históricos e culturais, ela é central para o artigo e se relaciona com o segundo tópico do desenvolvimento, né, que é o tópico sobre a identidade negra. Acho que antes de responder o questionamento e tudo mais, professor, é interessante também falar por que falar numa identidade negra, né? Porque justamente um dos efeitos que o racismo produz é a desumanização do negro. Então, são criadas representações em torno do negro que são sempre associadas ao pejorativo, né? Então, ser negro é ser bandido, ser negro é ser burro, ser negro, o cabelo do negro, o cabelo crespo, ele é ruim, a religiosidade do negro, ela está associada aí ao demônio, né, a uma figura diabólica, enfim, ele está sempre sendo marginalizado através dessas representações. Então, no texto, nós vamos desenvolver essa noção de identidade, que é justamente essa capacidade do grupo se autodefinir, né, identidade negra, mas também de ter orgulho dessa definição, né, já que a população negra criou aí diversos mecanismos ao longo da história de enfrentamento ao racismo, e o uso da informação também foi um desses mecanismos, né, a gente tem autores que falam sobre o fenômeno da imprensa negra no século XIX. E um ponto, pegando um gancho também do professor Rodney, né, que apresentou aí também durante a semana acadêmica, é que ele fala justamente que a memória não é sobre o que se vive, memória é sobre o que se lembra. E eu acredito também que seja possível a gente traçar um paralelo com a identidade, falando que a identidade ela também vai ser determinante sobre, tudo bem, vamos lembrar e como vamos lembrar, né? Então, nós vamos lembrar das pessoas negras como pessoas que foram escravizadas, que foram submetidas a um processo de desumanização, né? Ou vamos lembrar como pessoas que aceitaram passivamente esse processo, que elas são naturalmente inferiores e tudo mais. E acho que é essa, assim, mais ou menos a ideia do trabalho. E, como respondendo aos questionamentos do professor Gonzalo, a experiência de publicar, eu acho que ela é muito importante para nós que estamos aqui no ambiente acadêmico, né, porque é uma forma da gente disseminar as nossas ideias, embora existam outras formas, né, o convencionado na comunicação aí científica é esse, e eu acho que também é muito importante saber que eu posso contribuir com os meus colegas de curso, né, na revista específica ali da nossa área, voltada para os estudantes, para que outras pessoas que estão, de repente, entrando no curso agora, não enfrentem a mesma dificuldade que eu tive, que elas possam, de repente, ver ali na revista, eu gostaria de falar, de trazer esses temas que me tocam para a biblioteconomia, para o meu trabalho de conclusão de curso, mas não sei se isso é possível. Então, de repente, quando você vê ali que tem uma pessoa que já fez, isso te estimula, né? E a partir dali você vai procurando nas referências, procurando autores, aí você vai descobrindo que esses autores, eles também já fizeram várias outras coisas, então que de repente tem essa produção ali de conhecimento, ela só não é tão difundida, né, tudo mais. Então eu acho que é muito importante, eu me sinto muito honrada nesse sentido, não só pelo publicar, né, porque é um passo importante para quem quer percorrer uma trajetória científica, mas pelo significado mesmo que isso tem, de saber que
a gente está, de alguma forma, é claro, né, bem pequenininha ainda, contribuindo para o avanço da área e contribuindo para que esse avanço seja da forma que a gente acredita, né? Então, eu acho que é basicamente isso. Eu espero que vocês leiam e que vocês gostem e me coloco aí à disposição para a gente conversar. Obrigada. Então, muito obrigado, Bárbara. Um belo trabalho. Gostaria de te parabenizar pelo belo trabalho que você fez, né? Um assunto muito importante para ser debatido, discutido, né? Eu fiquei até fazendo uma leitura preliminar do teu trabalho. Eu estou aqui com o site da revista aberto também, e eu já comecei a me interessar por esse assunto, né? Eu vi que a pesquisa foi muito bem feita, né? E bem objetiva, né? Então, vale a pena destacar que é muito importante esse tipo de espaços, né? Para poder discutir diversos aspectos, né? Relacionados com racismo, preconceito. Então, nesse sentido, é um belo trabalho, né? Eu sugiro que vocês façam uma divulgação maior desse trabalho, para que outros alunos, talvez outros alunos de graduação, de pós-graduação, possam se sentir motivados a continuarem com essa pesquisa, né? A dar andamento a esse trabalho. Né? Não tem que parar por aqui, né? A gente tem que sempre buscar outros focos temáticos para dar continuidade às pesquisas, né? Então, eu espero que você faça isso, né? Claro, agora você está fazendo uma outra graduação em arquivologia, mas depois, quem sabe, né, pensar numa pós-graduação para poder continuar pesquisando, né? Começar a aprofundar alguns assuntos, né? Sim, até porque o TCC, né, embora ele seja muito desafiador, ele não dá tanta liberdade, né, para a gente, por questões de tempo mesmo, né, de metodologia, para a gente desenvolver tantos tópicos, né, quanto a gente gostaria. Às vezes no TCC a gente não tem tanto espaço para se posicionar, né, digamos assim, Isso. para poder... bom, isso é normal, né? Mas depois tem na pós-graduação, sim, aí são feitas outros tipos de pesquisa, né? E aí o próprio autor já se posiciona de um modo diferente, né? Que mais? Tantas perguntas que agora esqueci de todas. Bom, abrimos para as perguntas, né? Vamos esperar que aqui todos os que estão participando desse encontro síncrono realizem as suas perguntas. Quem quiser habilitar o microfone para falar ou escrever no chat, né? Tanto perguntas para a professora Patrícia quanto para a Bárbara, né? Então aproveitem esse momento único, né, com elas aqui, né, mostrando o valor do seu trabalho, né, a importância. Então aproveitem para perguntar tanto a professora Patrícia quanto a bibliotecária Bárbara. Tem perguntas aqui no chat? A Daiane tem uma pergunta. Ela pergunta para a Bárbara. Falar sobre um tema tão forte e que te afetou, né? Não te trouxe gatilhos ou te trouxe dificuldade para fazer esse artigo? Ela te parabeniza também pela escolha do assunto. Muito obrigada, Daiane, pela pergunta. E sim, trouxe gatilhos, porque no artigo, como tinha também o número de páginas, né, ali determinado, eu acabei não explorando isso, mas no TCC nós escrevemos um capítulo sobre a trajetória das pessoas negras no Brasil, né? Porque antes de falar sobre resistência, falar, enfim, da afirmação dessa identidade,
a gente tinha que buscar formas ali de mostrar por que a gente estava falando isso, né? Contextualizar. Então, sim, rever toda essa trajetória causa dor, mas, ao mesmo tempo, também impulsiona a lutar, porque 4 gerações atrás, né, eu não estaria aqui conversando com vocês, eu estaria numa senzala. Imagina, eu tenho uma tia que ela foi vendida, né, que está viva, que tem 80 anos, e que foi vendida, assim mesmo, como escrava. Então, escrava doméstica, mas escrava. Então, é muito forte, né? Mas, ao mesmo tempo, é só realmente lutando que a gente pode, em várias frentes, lutando em diversas formas, através do vídeo, né? Do som, das imagens, enfim, através da literatura. Então, causa, sim, gatilhos, mas, ao mesmo tempo, impulsiona você ver tudo que já foi percorrido para que eu estivesse aqui hoje, né? Toda uma geração de mulheres negras. Essas questões me impulsionam também a continuar. Ótimo, Bárbara. Vamos agora para uma pergunta para a Patrícia, né? O Marcos que pergunta quais foram os principais desafios, né, para realizar o seu trabalho, né? Esse trabalho fotográfico, esse trabalho de imagem, né, de captar a realidade, né, aquele momento. Então ele pergunta quais foram os principais desafios nesse trabalho. Eu acho que talvez encarar a complexidade, né, desse universo do Borges, apesar de que eu me concentrei em alguns contos, porque também, de outra forma, seria muito difícil, né, então, alguns contos principais, e talvez uma dificuldade seria, chegando lá, me livrar um pouco dele para poder fazer os trabalhos, porque ele é muito incrível, né, eu continuo lendo os mesmos contos, relendo, né, enquanto passam os anos, e eles vão se modificando, e eu vou percebendo coisas diferentes, então, era uma herança, assim, né, uma ousadia, talvez pegar essa memória, né, tão densa para ir. Então, quando eu cheguei lá, um dos sebos que eu encontrei promovia encontros de terças à noite para discutir a obra do Júlio Cortázar. Então, eu falei, que bom, vou me desintoxicar um pouco. E, ao mesmo tempo, eu encontrei nesse mesmo lugar um livro do Tomás Lara Martínez, o cantor de tango. Então, eu acho que eu recorri a eles para não me intimidar, né, perante essa magnitude aí da obra do Borges. E depois é um pouco intuitivo, né, acho que talvez o Cortázar tenha ajudado nisso também, que ele trabalha com alguma parte da produção dele, tem os absurdos, né, tem uma realidade fantástica, então ajudava, bom, o Borges também, né, na verdade, ele tem uma capa de erudição e de referências, né, que ele traz sempre, mas que quando você tira essas primeiras capas, você vê que aí tem muita loucura, né, tem um abismo imenso, né, e vai para muitos lados, né, a obra dele. Então, eu acho que uma das dificuldades maiores foi essa, e eu acho que o caminho foi esse, né, tipo, vou desintoxicar chegando aqui, né. Eu tinha uma expectativa muito grande também, né, de percorrer os lugares biográficos, mesmo sabendo que eu não queria trabalhar com esses lugares, né, da vida real dele, digamos. Eu queria procurar os lugares literários, que eram os lugares contidos nas ficções, porque eu achava, a minha grande teoria era de que o escritor, quando ele vai falar de um lugar, seja qual for, né, realista ou mais fantasioso, ele sempre usa de referência a própria experiência no espaço, que nos espaços que ele frequenta, né. Então, eu fui meio que
fazer o caminho inverso, né, o escritor vai do espaço dele, especialmente o espaço íntimo, né, o espaço da casa, do quarto dele, pro mundo, né, e eu fui tentar chegar no espaço original, né, desses contos e tudo. E claro que isso não é uma ciência exata, né, tem muito a ver com imaginação mesmo e assumir, né, que você nunca vai chegar, né, vai conseguir fazer essa trilha, né, certa, e que, né, de novo, voltando para aquela primeira pergunta da tese, que era, é possível um discurso literário sobre lugar se transformar, né, num discurso visual, e realmente reafirmar que não, reafirmar que, assumir que vai ser outra coisa sempre, né, e isso é muito bom. Não sofrer com isso, talvez, acho que seria isso. Eu vou aproveitar o gancho e aí vou perguntar também para a Patrícia, né? Eu gosto muito de Borges, embora, como eu falei anteriormente, não seja um estudioso, né? Mesmo ele podendo passar, algumas pessoas têm essa percepção, né? Que ele era uma pessoa pessimista, mas na verdade ele estava criticando, né? Ele fazia, gosto muito dele porque ele faz uma crítica a partir da sua percepção, da sua vivência, né? Inserido na sociedade dentro de um determinado contexto histórico, social, político, né? Então muitas pessoas na Argentina eles não gostam de Borges justamente por causa disso, né? Tem dois lados, tem gente que gosta muito de Borges e tem outros que não gostam, né? Tá bem dividido. Parece um pouco difícil de entender, mas não sei se a Patrícia também percebeu isso quando visitou Buenos Aires, os lugares por onde frequentava Borges, né? Dizem que ele tomava café todos os dias na Calle Florida, num bar ali que ele tinha, mas eu não sei, nunca encontrei ele, assim, nunca. Mas dizem que ele caminhava ali bem tranquilo, assim, pela rua Florida, né? A peatonal, e ele transitava ali bem, assim, entre as pessoas, era bem tranquilo, né? Bem fácil se encontrar com ele. Sim, e na verdade acho que na Argentina tinha muito essas dualidades extremas, assim, em todos os campos, né, no político, então, né, que tinha os peronistas e os antiperonistas, depois tinha geralmente, eu uso muito esse comentário, eu falo, fui pesquisar o Borges, né, apesar de chegar lá e entrar num grupo de conversa sobre o Cortázar, que era uma delícia, aliás, o grupo, porque era composto por pessoas, sei lá, tinha um motorista de ônibus, tinha uma dona de casa, tinha uma dona de um bar, era todo mundo pessoas da cidade, né, não eram acadêmicos, e aí, como eles eram impregnados, né, dos contos do Cortázar, todo mundo apaixonado por Cortázar se juntava para falar dele. Mas geralmente tem esse comentário, tipo, Borges, eu prefiro Cortázar. Então é engraçado, e aí eu gosto muito dos dois, né, assim, seria até difícil escolher, depois entrou o Eloy Martínez, né, em outro patamar também, mas outro tipo de coisa, mas ao mesmo tempo, eu acho que tudo soma, né, mas também era muito clássica aquela coisa, você vem do Brasil, porque o meu sotaque, apesar de ser chilena de nascimento, era de brasileira, né, falando espanhol. Então, eles falavam, o professor de Cortázar, né, o que coordenava o grupo, primeira coisa, Brasil, Maradona é muito melhor do que Pelé. Então, já tinha essa coisa, né, uma brincadeira também, né, de rivalidades, assim, o tempo todo, de colocar em dois polos, mas é até saudável, porque também demonstra o caráter apaixonado, né, de todas as opiniões, todos têm opinião, com certeza, sobre tudo, e eles vão defender aquilo até, isso eu achava muito bom, porque o brasileiro, às vezes, ele tem medo, né, de se colocar, não, mas veja bem, não é bem assim, e o argentino não, o argentino era, assim, né, bater na mesa, isso eu achei muito bom.
as discussões lá são bem acaloradas, né? Nos bares, Nossa, quando a família se reúne todos juntos no domingo, né? Então aí da briga, às vezes da briga, né? Tem todo esse lado emocional, sentimental, né? Do tango também, né? sim, que aliás, Da tragédia, do drama, né? Tudo isso aí que está tudo misturado e faz essa divisão, digamos assim, né? aliás, foi uma heresia um pouco ter colocado o tango na biblioteca, né? Primeiro porque a biblioteca é um lugar de silêncio, né? Tudo bem que era a ex-biblioteca, então talvez aí permitiu essa brecha de colocar músicos tocando dentro, mas também dizem que o tango, o Borges era um cego musical, né? Também, que ele não gostava e não gostava de tango também. Então, tinha essas diversas instâncias, assim, com que trabalhar, né? Isso também era complexo, ao mesmo tempo apaixonante, né? Eu fiquei viciada em tango, confesso. Toda semana você vai em lugares, assim, que tem aulas muito baratas, né? Que são jovens que dão aula, tem muitos jovens dançando e tocando, isso eu achei incrível, né? Tava todo um renascimento, né, do tango. E aí eu ia tinha um bar, sei lá, perto de casa, que tinha um casal lá, muito jovenzinho, que dava aula. Aí se formou um grupo que a gente saía toda semana para dançar, né? Eu não ouso dizer que eu cheguei a dançar, mas talvez a vislumbrar um pouco, né, desse universo, porque é muito complexo também. Mas enfim, é super interessante. E esse caminho que você falou que o Borges fazia, realmente, ele morava muito perto da biblioteca, né, os 20 anos que ele trabalhou lá, então ele, mesmo cego, ele ia sozinho, né, ele levantava cedo, ia para o trabalho com a bengalinha dele, tomava café, passava nas livrarias, né, todo mundo conhecia ele, e aí ele chegava na Calle México, né, ali em San Telmo, que ele falava que era o coração de Buenos Aires, esse bairro, né, e bairro mais antigo, e aí ele fazia questão, né, de fazer esse trajeto, e realmente é muito polêmico, por exemplo, eu acho que ele foi recebido pelo Pinochet uma vez, o Pinochet deu alguma, sei lá, ele foi, né, lidar ali com isso, né, nesses anos de ditadura chilena, e isso muitos chilenos também não perdoam. Como assim, Borges? Eu acho que tá vazando um som aí. Parou. Mas Agora parou. Isso. Em San Telmo, inclusive, tem vários clubes assim de dança, de baile, gratuitos, né? As pessoas vão lá e de todas as cidades e eles dançam, né? Ficam praticando também, né? Gente que não é profissional, mas mesmo assim um lugar de convívio, né? De confraternização, de aproximação, né? Então, San Telmo tem vários desses lugares. Eu, inclusive, já visitei alguns, mas eu nunca arrisquei, né? Dançar tango não é comigo. Mesmo que seja argentino, acho que é muito difícil, né? Tem que nascer com essa habilidade, né? Para poder dançar daquele jeito, né? Tão sincronizado. Então, isso aí não é comigo. Os códigos, né? Parece que exige toda uma alfabetização desde que você nasce para entender aquilo, porque são muito sutis os códigos. Nossa, aí eu patinei bastante, mas aí eu vi que a turma que eu estava também queria se divertir, então tudo bem. Mas era algo que não tinha nenhuma relação, né, com o universo do Borges, por exemplo, mas que eu senti necessidade como até para construir a minha própria relação, né, com a cidade, porque senão também eu não poderia me colocar e fazer os trabalhos que são uma espécie de opinião, né, sobre o lugar. São uma espécie de afirmação de, eu estou aqui e estou produzindo ainda por cima uma coisa sobre um lugar que eu acabei de chegar, né. Então, como ter um pouco de habitar, né, realmente o lugar. Eu sempre penso que essa imersão é muito importante, assim. E aí viu que tem uma pergunta sobre essa coisa das questões políticas, né, como o trabalho foi interpretado. Estou me adiantando um pouco aqui, desculpa, mas eu acho que dá para emendar. Pode.
porque realmente é complexo. Eu confesso que eu não me aprofundei muito, não quis me aprofundar muito, por exemplo, na posição política, né, do Borges, que era mais para a direita, né, e ao mesmo tempo diz que essa posição teria prejudicado ele nunca ganhou Nobel, né, de literatura. E isso, assim, para um escritor como ele bom, enfim, o Nobel deixa muito mais gente boa de fora do que de dentro. Então, não tem como, né, dar conta, mas ao mesmo tempo teria sido uma questão política também, né, a não indicação dele, a não nomeação dele ao Nobel. Mas eu confesso que nesse campo eu não quis muito entrar, porque eu sabia que com as minhas posições também teria um choque, assim, sei lá, teria coisas que eu discordaria. E tentar não ver, né, dentro desse universo passional, assim, desses extremos que eu via lá na Argentina, que eu morava perto da Praça de Maio. Nossa, acho que eram 3 manifestações por semana, né, e intensas, e muita gente, e quando tinha, eu acho que eu cheguei aí numa da Cristina, eu acho que ela estava candidata à reeleição, não lembro, mas teve um comício dela e era impressionante, assim, e as pessoas são apaixonadas, né, pelo peronismo, ou odeiam, então é difícil um meio termo, e eu acho que ele não assumia, né, nenhuma posição tão assim, aliás, ele é visto como um escritor muito não passional, muito racional, né, como um ser muito racional, que, de novo, se você começa a descascar, né, as camadas aí dos contos dele, especialmente, você vê que tem muito mais coisa aí, né, submersa e mais irracional também do que essas categorias, né, querem fazer a gente pensar. E a mesma coisa com Marguerite Duras, que eu fui pesquisar também, ela tinha esse rótulo da escritora da paixão, né, lá da França, e ela também não era francesa, ela era vietnamita, né, dos franceses, enfim, descendente dos colonos lá, e aí, também é muito complexo, né, essas pessoas muito interessantes, felizmente a gente não consegue abarcar, assim, com uma categoria. Ótimo, Patrícia. Daqui a pouco a gente continua conversando. Agora vamos para uma pergunta para a Bárbara. O Marcos também ele pergunta se no decorrer da tua pesquisa você se deparou com algum questionamento de colega de graduação em relação ao tema que você escolheu. Sabemos que esse tema é um pouco sensível, tanto nos cursos de graduação de biblioteconomia quanto de arquivologia. Obrigada pela pergunta, Marcos. Não, eu tive muito apoio dos meus colegas, né? Eles ficaram super curiosos e muitos me enviavam também material quando viam que eu poderia gostar, que poderia contribuir. Eu acho que, assim, já ouvi alguns discursos, agora como bibliotecária, né? De profissionais que já atuam na área, que muitas vezes assim não entendem o que esses temas teriam a ver com biblioteconomia, com ciência da informação, né? Eles acham que tem uma perspectiva mais tecnicista, o que eu acho que as coisas não devem assim ser antagônicas, né? Eu acho que a crítica, a reflexão social, ela influencia a técnica, e da mesma forma a técnica, a forma de como fazer, vai influenciar o social, então não tem que haver uma disputa na área, né? A gente deve incorporar essas discussões para que a área avance, até porque são discussões que outros setores estão se apropriando, né? Por exemplo, as livrarias, elas sabem, né, que as pessoas gostam de discutir essas temáticas e elas sabem muito bem e exploram isso muito bem. Então, eu acho que para a biblioteca também seria interessante se adaptar, né, se reinventar nesse sentido. Mas os colegas não, às vezes
alguns que já são formados não falaram exatamente do meu trabalho, mas, eu não entendo, agora esse pessoal quer ficar discutindo feminismo, racismo, dentro da área, movimentos sociais, o que isso tem a ver? Então, acho que por isso também eu quis fazer um esforço, né, de fazer um capítulo falando sobre informação, primeiro, para demonstrar, afinal, a gente também tem que estar seguindo ali o passo a passo da ciência, enfim. Mas os colegas, eu acho que eles que estudaram assim comigo, eles já têm uma outra mentalidade, né? E geralmente quem é formado, mais experiente há algum tempo, não está tão aberto. Mas eu acho muito importante a gente rever, até mesmo para não, como eu posso dizer, não realmente validar discursos como os que eu já ouvi, que biblioteconomia não é área, que biblioteconomia é uma técnica, né? Biblioteconomia não é um campo do conhecimento. E eu acho que isso também a gente vai fazendo demonstrar que é assim, mas com teorias, né? Com avanço, trazendo essas e outras discussões. E sempre, assim, sem essa perspectiva de rivalidade, que o social, ele é contra a técnica, né? Que o aluno que vai aprender técnica, ele não vai aprender o social. Eu acho que as coisas caminham juntas. Tem mais aqui da Billy, né, uma pergunta para a Bárbara. A questão familiar com sua tia foi um ponto de partida para você escrever sobre este tema? Obrigada, Billy, pela pergunta. E sim, né, a minha avó também, que era irmã dessa minha tia, ela é irmã da minha avó, também tem um passado que permeia essas questões. Eu também sou uma aluna que eu sou fruto de política de cotas, né? Então, eu acho que todos os fatores me levaram a essa temática. E sim, a questão familiar também pesou muito, com certeza. Tem mais uma pergunta para a Bárbara, né? Como foi o trabalho de pesquisa, né, para poder conseguir textos para o seu TCC? Acredita que ainda hoje em dia tenha pouca representatividade negra na escrita, né? Você teve essa limitação, digamos assim? Então, como no trabalho, né, eu falei um pouquinho de informação, aí um pouco também sobre raça, né, dessa perspectiva mais histórica de sociologia, eu tive que fazer buscas diferentes, né, para levantar os meus textos, né, para o trabalho. Mas eu acho que não tem pouca produção, não. Eu acho que o que falta é a gente ter contato, né? E, pelo contrário, a professora Michele já apontou aí também do Enancib, que tem um GT específico. Tem também o Celoniota, que eles estão sempre publicando, né, com essas temáticas, promovendo aí trabalhos com temáticas raciais, de gênero e outras também, e eles têm uma produção assim bem expressiva, e os textos eu considero bem importantes, então acho que não falta não texto, o que falta é realmente a gente ter acesso, né, saber que isso existe, as pessoas negras dentro e fora da biblioteconomia, e também as pessoas interessadas nas relações raciais, independente de serem pretas ou não, elas produzem muito. E falando especificamente de pessoas negras, o professor Joacir acho que pode comentar melhor isso, existe toda uma questão, né, de disputa no mercado editorial e tudo mais, uma série de entraves aí para publicação, mas tem muita produção, sim. Então, não tiveste problemas assim para poder elaborar o teu marco teórico, né? A tua fundamentação teórica. Toda pesquisa precisa de uma fundamentação teórica, né? Para poder sustentar as nossas descobertas, né? Então, que bom que nesse sentido tem várias literatura, né? Patrícia, mais uma curiosidade. Você chegou a visitar assim a casa de Borges? Tem como visitar? Não sei se foi criado algum museu
Mas não sei como é que ficou bom, a herança, né, intelectual de Borges. Eu estava procurando, assim, faz pouco tempo, qual tinha sido o último lugar, né, o último lugar de residência do Borges, né? Eu tinha curiosidade, mas eu não consegui localizar. Hoje é um museu mesmo. Eu não lembro o nome da rua. Está sob, como tudo, né, que todo o espólio do Borges ficou sob direção aí ferrenha da Maria Kodama, né? Ela é a viúva, né, do Borges, que casou com ele, enfim, tinha uma grande diferença de idade. O Borges nunca se casou, né? Quando chegou bem velhinho, casou com a Maria Kodama, que era secretária, e também, ela também deve ter sido estudante, né, com ele, não sei, porque ela também era pesquisadora desse universo da literatura nórdica, enfim, e aí ela leva meio que né, com mão de ferro, assim, ela não é muito benquista pelos estudiosos do Borges, porque é muito controladora, enfim, não faz muita questão de ser simpática, mas aí eu fui conhecer a casa, justamente, um museu, né, que era o Museu Casa. Agora, eu não, engraçado que eu tenho muito pouca memória, isso foi em 2012 e 2013, né, que eu passei 4 meses lá. E eu não tenho uma memória muito exata desse lugar. Agora que você perguntou, que eu lembrei que eu fui ali. Mas como eu estava realmente colocando em segundo plano esses lugares biográficos, apesar, né, de que eu meio que dei de cara com a biblioteca, com a ex-biblioteca, né? Eu não estava procurando, mas como eu aluguei um lugar ali em São Telmo, passei pelo Romértico e falei, nossa, o que é isso, né? E é um edifício fenomenal, né? Como vocês viram por algumas imagens de dentro, ruindo, né? Infelizmente, em mau estado, como grande parte do patrimônio incrível, né? Arquitetônico aí de Buenos Aires, em mau estado e tal, e eu entrei e tinha uma exposição do Boltanski, que é um grande artista francês e tal, que eu não gostei nada, aliás, e aí eu fiquei meio... Ele fez uma instalação com livros voando ali, naquele vão, e eu falei, nossa, isso não tem nada a ver, assim, com Borges, nada... parecia sei lá, uma ilustração, um desenho animado, assim, que eu gosto muito de ilustração e desenho animado, mas parecia uma caricatura de algo que não pertencia ao seu universo, assim, né? E aí eu fiquei meio despeitada, falei, não, eu vou fazer coisas aqui também, não é possível. E o edifício era muito forte, e o fato dele ter sido esvaziado, né, ter perdido seus livros, e isso só foi feito, ainda bem, depois da morte do Borges, porque ele odiaria, né, esse edifício novo para onde foi a Biblioteca Nacional, que é uma caixa de concreto, brutalista, uma coisa... Você não tem acesso aos livros, você não vê os livros, você tem acesso só ao balcão, e você tem que pedir no registro os livros. Então, o fato de você não ter essa fisicalidade do livro, assim, como tinha lá, aquele vão, né, distantes, sei lá, não sei quantos metros de altura, preenchidos de livros. Então você chegava e falava, nossa, imagino aquilo cheio, né? Devia ser incrível. Não sei se eu respondi. Ah, sim, então você tinha falado da casa. Assim. E eu queria... Pode falar. Não, é só fazer uma observação aqui, ouvindo a Bárbara, que, claro, me veio à mente, com certeza, né, com a sua fala, Bárbara, a obra da Carolina Maria de Jesus, que está muito pesquisada, né, e levantada atualmente. Quando eu estava pesquisando os lugares literários depois do doutorado, eu montei um curso no SESC, transformei o doutorado em curso, né, como forma de compartilhar o processo. E aí eu fui levantando outros escritores e tal, e me deparei com esse trabalho dela era bem pouco discutido na época, 2014, por aí, e aí teve uma homenagem do Iloba de Mim, né, que é um bloco aqui do bairro
que eu moro, e que homenageou. E aí que eu fui conhecer, né, esse trabalho incrível dela. Então, ela forneceu vários lugares ficcionais incríveis também. Desde condições adversas, né, absurdas, tinha tudo para realmente, como, né, infelizmente é uma exceção, né, o caso dela, mas é inegável, assim, a qualidade, a profundidade, né, desses lugares ficcionais que ela trazia a partir da escrita dela, de um lugar que, né, não se tem muito relato, que era da favela ali do Canindé, né, que ela morava, e ainda por cima desse lugar invisibilizado, né, total, historicamente invisibilizado. E aí eu queria aproveitar de elogiar também o teu artigo e tudo, dei uma olhadinha agora, rapidamente, porque trazer justamente essa discussão à tona é fundamental, né? E que bom que se está sendo feito. Muito obrigada, professora Patrícia, pelas suas considerações. É muito motivador, né? Eu estou aqui com alguns professores, então é difícil, mas bons assim profissionais nos dão muito fôlego, né? Para continuar. E isso que a senhora comentou em relação à Carolina, também acontece com várias outras escritoras, né? Às vezes a gente tem o hábito, tem uma outra intelectual que eu gosto muito, que é Carolina Rocha, e ela fala sobre isso, né? Do discurso, da ideia de que o povo preto é o povo da oralidade. E ela é escritora, então ela traz muito essa questão de que oralidade, né, e a escrita não são opostas, e que não, né, a gente de repente tem sim dificuldade de desenvolver ali a escrita dentro do código que existe, que é convencionado, que é o código, né, branco, europeu, né, heterossexual, enfim, masculino, né? Então, mas existem várias escritoras negras que temos também agora recentemente a Paulina Chiziane, que ganhou, inclusive foi premiada, né, com o prêmio Camões também. E assim, é uma amplitude mesmo, e aí você vai descobrindo, você vai investigando e vendo que as pessoas pretas não gostam só de falar, né, de verbalizar com a voz e tal, que sim, escrevem, e elas estão no cinema, estão na literatura, enfim, diversas formas de expressão, e nós que não conhecemos. Então, a busca pela informação étnico-racial, ela tem que ser constante, né? Inclusive, tem no Pequeno Manual Antirracista, acho que a professora a Djamila, ela fala, né? O primeiro capítulo, ela fala assim, informe-se sobre o racismo, porque ele é tão impregnado, ele estrutura realmente a nossa sociedade, que está na nossa ideologia. Então, se você não fizer esse esforço, essa busca mesmo por essa informação étnico-racial, ela não virá até você, porque é um projeto, realmente, né? E que todos nós que fazemos parte desse grupo, e quem não faz também é atingido por esse projeto. Ótimo, Bárbara. E nada mais apropriado que discutir esses assuntos dentro da academia, né? Dentro da universidade. Poder conformar esses grupos, né? Para discutir, para refletir sobre todos esses problemas, né, sociais, preconceito, racismo e tantos outros, né? Nada melhor é que o espaço aberto, democrático que a universidade proporciona, né? Então, eu tenho certeza que vai ter vários alunas e alunos que agora estão prestigiando esse evento, que vão se inspirar, né, na tua pesquisa, e vão continuar dando sequência a outros focos temáticos também relacionados com esse assunto. Não sei se tem mais perguntas. Alguém gostaria aqui no chat? Eu acho que
todas as perguntas foram respondidas. A Patrícia... Para variar, né? Tá difícil eu parar de falar agora, mas... Não, é um prazer enorme poder que bom. ouvir falar. Não, é que dentro desse assunto, né, continuando o que a Bárbara estava falando, me veio à mente uma artista também fundamental de agora, que é a Grada Quilomba, que vocês com certeza conhecem, né, também, que é maravilhosa, e ela também, acho que ela faz uma ótima conexão aqui entre artes visuais e literatura também, porque ela é artista visual, é escritora, é performer, as palestras dela, né, são performances também incríveis, então é até difícil, né, de definir numa coisa só, impossível definir uma coisa só que ela faz, e enfim, para quem não conhece, recomendo bastante, assim, pesquisar essa obra que transita, né, acho que entre tudo isso que a gente falou hoje, provavelmente, e de uma qualidade imensa, né, ela tem, acho que nunca lembro o título, mas acho que é Memórias da Plantação, né? É isso mesmo. Uhum. Que ainda não li, mas conheço mais eu sempre mostro para os meus alunos uma instalação fantástica uma das últimas bienais, que ela fala justamente por que escrevo, né? Por que eu escrevo, né? Que ela fala que quando ela escreve, finalmente ela é ela, né? Ela não é, enfim, definida por raça e por gênero, ela é simplesmente ela, e ela se reafirma assim. É fantástico esse trabalho também. Enfim, eu acho que meio que permeia tudo que a gente conversou hoje, né? Escrita, discussão de gênero, né? De tudo. Muito bom. Ótima troca, né, de conhecimento, saberes. Não sei se tem mais perguntas. Eu não quero ficar só eu perguntando. Eu gostaria, senão vai ficar muito... Eu tenho muito interesse no trabalho da Bárbara e também da Patrícia, né, mas eu deixo para outras pessoas também perguntarem, aproveitarem esse momento para poder interagir com as nossas convidadas. O Joaci levantou a mão, por favor. Eu gostaria de comentar sobre a defesa do TCC da Bárbara, porque ela teve um elemento muito inusitado em termos de constituição, né? Porque uma das examinadoras é uma mãe de santo. Eu não... Pelo menos no GCI, com certeza, eu tenho não há precedente, né? E, felizmente, essa defesa está gravada. E eu acho muito oportuno, para quem não defendeu ainda um TCC, que veja a defesa, tanto pelo desempenho da Bárbara, que foi brilhante, a banca imediatamente lhe concedeu a nota máxima, mas também pelas palavras da mãe Nívia Luz, que é uma Yalorixá de um terreiro de Salvador, que atualmente está fazendo doutorado na Universidade Federal da Bahia. Já defendeu mestrado e as intervenções dela são muito interessantes, os comentários que ela faz sobre o trabalho da Bárbara, e um trecho da fala da mãe Nívia me surpreendeu, porque ela agradece por ter o espaço que ela estava tendo naquele momento. A mãe Nívia agradece, né? Na verdade, eu penso que deveria ser o contrário, né? A gente deveria agradecer a ela por ter aceitado o convite. Eu recomendo vocês que vejam, vou colocar o link aqui, eu recomendo vocês que vejam, porque foi uma defesa tão... poucas vezes eu vi uma defesa tão emotiva como essa, porque a fala da mãe Nívia realmente é muito comovente, né? Muito comovente porque é muito sincera, ela se parece com o que fala, é uma coisa muito rara hoje, né? Cada vez mais. E
E ela fala umas coisas muito bonitas para a Bárbara, né? Espero que você não tenha esquecido, Bárbara, do que ela falou para você, né? Se lembra, se esqueceu, é só voltar lá na gravação, tá lá, né? E realmente foi muito tão comovente que a minha outra companheira de banca, que é a Suelen, a professora Suelen, uma certa altura da defesa se diz, no final da defesa, né? Se diz que estava se segurando ali pela comoção que aquela defesa estava representando, significando. Porque, na verdade, ela representa muita coisa, né? O fato da Bárbara ser quem é e chegar onde chegou, né? Diz muita coisa num país como o Brasil, né? Eu sempre recorro à questão do racial nas minhas aulas, sempre falo, e justamente por ser branco, né? Num país que é negro, e que tem a história que tem. E que tem as injustiças que tem, que são injustiças aberrantes, né? De tal modo que essa história da cota é apenas uma tímida, é um tímido pedido de desculpas, porque se o Brasil existe, graças, sobretudo, ao povo negro, que inclusive nos dão todo santo dia uma lição de generosidade sobre, por exemplo, o que é resistência. Nós temos muito o que aprender com o povo negro. Me espanta profundamente, né, que atualmente no Brasil, segundo o INEP, apenas 15% do corpo docente no Brasil, de professores universitários no Brasil, são negros e negras. De modo que, quando eu vejo, não só a Bárbara, mas outras pessoas negras, né, que estão na universidade, eu torço muito para que tenhamos cada vez mais e mais, porque o dia que a gente tiver uma engenheira civil negra, ou então uma cirurgiã negra, enfim, em que a representatividade do povo negro tiver visibilizada de uma maneira tal que deixará de ser questão, aí esse país será melhor. Então eu vislumbro uma possibilidade de um país melhor quando eu vejo uma Bárbara, que aliás é uma aluna queridíssima, né? Não é à toa que tem tanta gente aqui que veio, inclusive por causa dela, sobretudo por causa dela, com certeza. Eu sei que ela é muito querida, né? Dos alunos e dos professores, né? Mas eu acho que ela tem muita consciência do que significa, ela já deu essa dica para nós, né? Do que significa a história, né? E o que vem antes dela, né? Eu acho muito bonito isso, Bárbara, de você não esquecer os seus ancestrais. Uma coisa que nós brancos, a gente só lembra na hora de pedir passaporte na Europa. Aí a gente vai atrás dos nossos ancestrais, né? Para nós é uma questão de passaporte para chegar no primeiro mundo que a gente inveja, porque a gente quer ser igual a eles, né? Para vocês, não. A ancestralidade é uma questão ética, né? E de existência mesmo, né? E eu acho muito importante que você continue na sua carreira, né, e não esquecendo a sua ancestralidade. Quer dizer, nem preciso dizer isso, porque isso já está mais que claro para você, né? Era só isso que eu queria dizer. Muito obrigado. Ótimo o comentário, Joaci. Tem mais uma pergunta aqui da Daiane. Acho que ela está começando a ficar preocupada com o TCC dela. Ela pergunta para a Bárbara, qual foi a maior dificuldade na produção do seu TCC? Além do pouco tempo, né? Todos nós sabemos que a gente tem pouco tempo para poder executar esse trabalho, né? Realizar, elaborar. Obrigada, professor Joaci, pelas suas palavras, que sempre são palavras de muito encorajamento, né? E não só pelas palavras, mas também pelas suas atitudes, de realmente ter me orientado, ter me dado toda a ajuda necessária, e eu acho que nós fomos desenvolvendo uma parceria mesmo ao longo do estudo. Então, muito obrigada pelas suas aulas, não só pela orientação também, eu tenho colegas também que se sentem muito à vontade, que
nas suas aulas, que esperam, né? Eu lembro que tinha um semestre que eu e uma amiga, a gente comentava, hoje é quinta-feira é o melhor dia, o dia de políticas informacionais, nem parece que a gente está acordando cedo, indo para o outro lado da ponte, justamente por ter um professor como você, que sempre estava aberto, né, a ouvir os nossos anseios, a dialogar, final de semestre, perguntar o que a gente achava da bibliografia. Então, tudo isso vai despertando na gente uma liberdade, uma curiosidade, vontade, né, de perceber que a gente pode pesquisar o tema que a gente quiser, é óbvio, com os ajustes necessários e tudo mais. Então, não só pelas palavras, mas pelas suas atitudes, realmente, que me acompanharam ao longo de toda a graduação, em todas as disciplinas que eu tive a sorte de ter contato com você. E em relação à maior dificuldade, eu acho que foi justamente não sair, né, do tema, tentar juntar esse lado que era ali da ciência da informação, essa teoria da biblioteconomia e tal, da área que eu estava me formando, com esses aspectos históricos, sociológicos, e aí o olhar do professor Joaci foi fundamental, porque ele é historiador de formação. Então, sempre para não ter essa fuga, né? E acho que isso também faz parte da inabilidade. Eu não sou cientista, a gente não produz ao longo da graduação nenhum trabalho assim na proporção do TCC, em que outros professores, além da disciplina, vão avaliar. Então, tudo isso todas essas nuances, mas principalmente não esquecer de vista, sim, pesquisar o que eu gosto, que faz sentido para mim, mas não esquecer de vista também a área base, né? Ali que eu estava estudando, tentar sempre trazer o diálogo com essa área. Ótimo, Bárbara. Só para você ficar tranquila, assim, ninguém nasce assim pesquisador, né? É um caminho, a gente vai trilhando um caminho duro, árduo, né? Até chegar a ser um pesquisador. Tem que percorrer um caminho bem árduo, né? A gente começa com a graduação, as monitorias, a produzir o TCC, depois vai, né? Quem continua a carreira acadêmica, né? Aí vai para pós-graduação e aí vai aperfeiçoando os métodos, a escrita, né? Até chegar a ser um pesquisador assim modesto, né? Que seria o meu caso, né? Mas é um trabalho um trabalho de construção, né? Professor, só complementando, e nesse sentido, eu acho que também, né, para quem está preocupado aí com o TCC, ajuda muito a gente se envolver também com outras dinâmicas de pesquisa na universidade. Eu pude fazer o PIBIC com a professora Micheli, e embora fosse temas que não conversassem ali diretamente, o PIBIC foi me trazendo essa noção de que o método ele tem que ser bem descrito, né? Tem um rigor ali. Eu não me esqueço também de um dia que, durante o projeto, eu fui fazer alguma atividade com a professora Micheli, que está aqui também, que foi a minha orientadora no PIBIC, ela tinha pedido, eu falei, professora, mas está dando tudo errado, está tudo diferente do que tinha idealizado. Aí ela falou, querida, ciência é isso, pesquisa é isso, muitas vezes. E ali eu fui vendo, né, que era também um jogo, às vezes, de erro, de tentativa. Então, é muito bom se conectar aí com outras experiências. Quem tiver oportunidade, né, claro, a gente sabe que não é simples, tem processo seletivo, tem questão de carga horária e tudo mais, mas quem tiver oportunidade, tiver preocupado com TCC, eu acho que é uma ótima oportunidade para a gente começar, assim, a entender, né, o que a gente vai estar desenvolvendo ali no trabalho de conclusão de curso. Ótimo, falou tudo. Infelizmente, a gente está chegando ao fim, né, dessa mesa redonda e também do evento, né? Passou muito rápido, falas maravilhosas, né, apresentações
Assim, eu aprendi muito, e todos os que participaram desse evento, também eu tenho certeza que também saem com muito mais conhecimento, né? E podendo refletir, podendo refletir acerca de tudo que foi falado, né? Foi abordado no decorrer dessas 2 semanas de evento. Eu acho que não tem mais perguntas. Então, acho que só uma pergunta para o professor Joacy a respeito da revista. Quais são os próximos desafios que você vislumbra? Como é que vai os próximos desafios para a revista? Quais são as projeções, né? Pensando no futuro, há possibilidade da revista ser indexada por alguma base de dados? Como é que funciona esse processo, né? Seria interessante para poder pensar também nessa possibilidade, né? Tornar a revista mais visível, né? As publicações que são, os artigos que são publicados na revista, torná-los mais visíveis, né? Pois é, Gonçalo, acho que tem muita tarefa pela frente, né? Esses primeiros anos foram de instalação da revista, ainda tem muita coisa para ser feita, né? Inclusive o ISSN a gente só vai conseguir obter nos próximos dias ou semanas, né? Porque esse número, que é tão importante, ele só é concedido depois que o segundo número vai para o ar. Isso eu espero fazer antes de terminar meu mandato, que é em novembro, né? Mas para os que vierem, eu acho que a primeira visibilidade que deve ser dada é para os próprios alunos. Os alunos, preciso haver uma propaganda massiva entre os estudantes para que eles saibam que existe essa revista, né? E publicar numa revista, vejam bem, gente, isso é um luxo que poucos lugares têm. Não banalizem, não naturalizem. Não é qualquer lugar, não é qualquer graduação, não é qualquer universidade, mesmo pública, que tem uma revista de graduação só para os estudantes. Isso é um luxo. Então, que pode acabar, viu, gente? Isso aqui é Brasil, I'm sorry. Isso pode acabar, né? A gente não sabe. Mas o fato é que, se depender de nós, vai continuar existindo, sem dúvida. Mas, para que exista, é preciso que vocês se mobilizem, né? Também, não é só os professores, não. Os alunos também, para que procurem os professores, né? Perguntem sobre a revista para eles. Isso é uma maneira de engajar os professores também. Acho que isso é outra tarefa. Eu entendo que a grande maioria, se não a totalidade dos nossos docentes, está assoberbada com outros trabalhos e muito foco na pesquisa, na pós-graduação, né? E mais uma revista, e uma revista de graduação, pode representar um trabalho extra que às vezes não cabe na agenda. Mas, de qualquer modo, nós não temos outra saída. A revista foi criada por uma decisão coletiva do departamento, então ele tem que assumir coletivamente também essa revista. Então, para a próxima gestão, eu espero que ela consiga divulgar e engajar o máximo possível de alunos e professores, não só na divulgação, mas, sobretudo, na alimentação da revista, né? Bom, acho que basicamente é isso. Quer dizer, isso já é tudo, né? Basicamente é isso. Fazer a revista continuar funcionando e juntar mais gente. Quanto mais gente, melhor. É fundamental que haja também um apoio, né? Um apoio institucional, né? A gente precisa também desse apoio, dessa estrutura para poder realizar todo esse trabalho que é bem complexo. Eu já trabalhei também não como editor, mas também fiz parte do corpo editorial de uma revista, a revista Em Questão, da URGS, né? E eu sei como é difícil, né? Tantas tarefas para atender, né?
receber as submissões, entrar em contato com os autores, enviar os artigos para os avaliadores, que nem sempre eles respondem ou eles não rejeitam, né? Eles não têm tempo, né? Também para poder avaliar, né, trabalhos. Então a gente tem que procurar outros avaliadores, fazer toda a diagramação dos artigos, né? No formato da revista, no template, publicar a revista. Ainda bem que hoje só tem a revista em formato eletrônico, né? Antigamente também tinha em formato impresso, né? Então ali a gente tinha que ir até a gráfica da universidade, solicitar essa impressão, que demorava bastante, né? Tinha que entrar numa fila de espera. Então eu sei bem como é difícil trabalhar numa revista, né? Então eu gostaria de parabenizar a toda a equipe editorial da revista Ensaio Geral pelo esforço, né? Pelo comprometimento, por terem assumido essa responsabilidade que é muito gratificante, né? Tanto para os alunos, né? Quanto para os professores, né? Do departamento. Então é um canal de veiculação de pesquisas, né? É muito importante ter isso, né? Dentro do nosso departamento. E acho que o nosso departamento é um dos poucos, né? Que tem essa possibilidade. Então, já nós estamos finalizando o evento, agora passamos para as considerações finais. A Patrícia, a Bárbara. Patrícia, tem alguém ali atrás que também está querendo participar da encontro aqui? Sempre. Já das aulas, de tudo. Todo mundo virtual já conhece essa figura, a cuíca. A cuíca. O tamborim tá por aí andando, mas a cuíca... Tem mais um. Sim, é um casal, cuíca e tamborim. Então, por favor, Patrícia, as tuas considerações. Só agradecer mesmo, porque é muito bom ter um espaço lindo, assim, coerente, né, onde espalhar um ensaio como esse, né, que possa ser visto por várias pessoas, que possa interagir, né, com os textos, que esteja nesse universo, né, também da escrita, misturado. E eu acho muito incrível mesmo, ouvindo vocês falar da revista, eu acho muito importante chamar atenção para esse fato de ser uma revista de graduação. Isso é muito raro mesmo. Então, a gente está agora começando a batalhar isso, né? Eu entrei na UFO ano passado, e antes eu dei aula na Federal do Mato Grosso do Sul, e lá a gente levantou também, com mais 2 ou 3 professores engajados, uma revista da graduação, de artes visuais, e é uma delícia, né, porque fica praticamente uma revista de imagens, e ao mesmo tempo é muito necessário esse tipo de espaço, sabe, inclusive, essa ansiedade, né, de chegar no TCC e ter que desenvolver uma pesquisa dessa envergadura, né, dessa profundidade, fica muito mais próximo tudo, né, mais fácil com uma revista assim, circulando. Então, realmente, todos os parabéns para vocês, porque também é nosso projeto lá na UFO, de levantar agora lá uma revista da graduação, e eu sempre achei injusto, assim, eu nunca acreditei muito nas hierarquias da academia, né, então, porque sempre tem revistas da pós, né, e da graduação, né, quando é tão importante ter também dar visibilidade e voz às pessoas que estão fazendo graduação, que tem pesquisas, né, tão interessantes quanto, e tomadas as devidas proporções, né, de percurso e tudo, né, respeitando os percursos e tudo, mas não tem por que não ter, né, uma circulação também dessas pesquisas, por mais que estejam em formação e tudo.
E parabéns, então, de novo aí por esse espaço conquistado, que não é fácil mesmo, como já se falou, é tudo na base, né, da garra e como muita coisa na universidade pública, né, estamos muito nessa situação de depender do nosso engajamento próprio, né, de noites mal dormidas, eu estou agora passando pela experiência de editar pela primeira vez um dossiê da nossa revista, eu pus o link aí, a revista Estado da Arte, da UFO, e também, justamente tudo isso, é um trabalhão absurdo, eu estou pesquisando justamente, abordando uma área pouco acadêmica, que é a relação das ocupações com ocupações de prédio mesmo, de casa, com movimentos sociais relacionados com as artes, porque a arte, ela está sempre presente, ou muito presente, nesses movimentos sociais, né, de ocupação de território. Então, nossa, estou maravilhada, assim, com o contato com esse universo, e ao mesmo tempo cavalcando, né, quem escreva sobre isso, porque é uma área muito pouco acadêmica, né, como muitas áreas das artes mesmo também. Então, defender sempre, né, esse lugar de trazer essas discussões muito vivas, muito importantes para a academia, né, como que a gente discutiu, né, do artigo da Bárbara também, e como isso é necessário e nos alimenta e nos define também, né, nos ajuda a nos entender, assim. Então, fico muito feliz de participar desse projeto. E obrigada por todas as palavras. Obrigado, Patrícia. Bárbara, gostarias de falar? Eu só quero agradecer mesmo a todos os presentes, aos meus colegas que estão aí, a professora Patrícia também, foi um prazer conhecê-la. Eu acho que todas as pessoas que a gente vai tendo contato, assim, vão nos forjando também, né, enquanto profissional, enquanto ser humano mesmo. Então, eu acho que é uma sorte muito grande estar com pessoas que vão me forjar, eu acredito, positivamente, né? Eu gostaria de estar com vocês presencialmente, agradecer pelo apoio. Espero que um dia a gente tenha a oportunidade, né, de fazer também, que a revista dê continuidade aí, que os próximos encontros possam ser presenciais, em outro cenário, e que a professora Patrícia também esteja com a gente, embora não seja lá do nosso departamento, e agradecer, gente. Estou muito maravilhada com a oportunidade dessa troca. Obrigado, Bárbara. Agora eu passo a palavra para o professor Joaci, ele é o presidente da comissão organizadora do 16º Encontro Acadêmico do GCI, para fazer as suas considerações finais, né? Terminando o evento, infelizmente, mas vai ter outros, né? Bom, minha palavra também é muito obrigado, né? E obrigado a você, Gonçalo, a Rosana, que está aqui também, né? Nós três constituímos essa comissão organizadora, a gente se entendeu muito bem, tudo transcorreu bem também nesse evento, que foi todo virtual, né? E agradecer a Patrícia, a Bárbara pela presença, pelos trabalhos, e a todo mundo que está aqui até o final para esse evento. Os colegas de departamento que estão aqui também, nos honrando com a presença. E, bom, espero encontrar vocês também pessoalmente. Se não na UF, quem sabe num mundo sem fronteiras, né? Que não seja o Datim. Então, abraço grande para todo mundo. Então, um abraço grande a todos, espero que tenham gostado desse evento, né? Vai ter outros, né, encontros acadêmicos nos próximos períodos, né? Esperamos que todas e todos estejam bem, né? Aproveitem, agora tem um feriadão, né? Para poder curtir um pouco, descansar. E, bom, para mim foi um prazer enorme poder
estar participando como organizador e, ao mesmo tempo, como mediador, né, nesse evento. Agradeço a todas e todos os palestrantes, os convidados, né, ótimas apresentações, falas, né, eu aprendi muito, assim como vocês também devem ter aprendido, né. Então, ficamos por aqui, a gente vai se despedindo, espero que todas e todos estejam bem, e um grande abraço e até a próxima, até o próximo encontro GCI. Tchau, tchau. Boa noite.